Os sobreviventes serão aqueles cuja variação os adapta melhor aos ambientes locais em mudança. E aí, como eles passam esses traços aos descendentes, a população muda. É a seleção natural. É somente isto. Não é um princípio de progresso, é só um princípio de adaptação local. Não se produzem melhores criaturas no sentido cósmico. Produzem-se criaturas mais adaptadas às mudanças climáticas dos habitats locais. Só isso. Darwin não conseguiu ver a seleção natural agindo em tempo real. Mas os cientistas de hoje podem fazê-lo, observando a evolução do HIV, o vírus que causa a AIDS. Jeff Gustafson foi contaminado pelo vírus da AIDS há mais de uma década. Ele toma muitos medicamentos, mas de pouco adiantam. O vírus continua se adaptando, evoluindo em novas cepas imunes aos medicamentos. Todo mundo acha que basta você tomar os seus medicamentos que ficará bem. Este não é o caso. O HIV tem a capacidade de evoluir, não importa o que você tome. Há 19 drogas contra o HIV no mercado hoje. E das 19, eu já tomei 14 delas. Clarence Johnson também está envolvido numa luta diária contra o vírus de evolução rápida. Às vezes parece que eu estou lutando uma batalha perdida. Não desisti ainda, mas houve vezes em que eu quis largar de mão e desistir. Mas... só que eu não posso abandonar minha família. O médico de Clarence Johnson, Michael Sag, tem visto o HIV evoluir em novas variedades nos últimos 12 anos. O vírus muda constantemente, sujeito às forças da seleção natural no ambiente do corpo do paciente. Imagine que não tivéssemos o conceito da evolução e começássemos a dar drogas ao paciente que no tubo de ensaio são perfeitas. De repente, o vírus começa a voltar e não é mais suscetível às drogas. Que mistério! Como é que isso pôde acontecer? Só tem uma resposta para o que aconteceu: a evolução. Uma vez dentro dos leucócitos do paciente, o HIV se reproduz numa taxa alarmante. Bilhões de novos vírus são produzidos todos os dias. E cada vez que ele se reproduz, erros de cópia genética aleatórios, as mutações, resultam em variedades levemente diferentes do vírus que invadem a corrente sanguínea. Algumas destas novas variedades, por mero acaso, terão traços que as tornarão resistentes a certas drogas. Então, quando a droga entra na corrente sanguínea, a seleção natural favorece as formas resistentes à droga. Elas sobrevivem e se reproduzem. Em pouco tempo, os vírus resistentes à droga prevalecem no corpo do paciente. A evolução parece muito fácil de entender quando olhamos os grandes animais, pois é possível vê-los, de certo modo. Mas é uma evolução que demorou séculos para ocorrer. Quando se fala de uma coisa como um vírus, que não se pode ver no dia a dia, é difícil de visualizar como ele muda. No caso do HIV, estamos falando de minutos a horas para mudar de uma espécie para outra. É impressionante a velocidade com a qual o HIV pode duplicar. Clarence? Como se sente de modo geral? Estou bem. Cada vez que vejo um paciente, lá no fundo fico pensando: o que o vírus está fazendo no ambiente deste paciente? O vírus se reproduz na ordem de bilhões de cópias ao dia. Os poucos que conseguem atuar na presença da droga dizem: ei, esta é minha chance, e eles se manifestam. Então dá a impressão de que o vírus programou tudo, mas na verdade é só uma questão de acaso. É uma questão de ter um vírus no corpo que não é suscetível à droga. Ele se manifesta e o vírus começa a vencer a guerra. Foi exatamente isso que aconteceu com Jeff Gustafson. Toda vez que ele tentava uma droga nova, o vírus evoluía e resistia. Até um coquetel de múltiplas drogas surtiu pouco efeito. É um vírus que não tem cérebro e mesmo assim consegue ser mais esperto que alguns dos melhores cientistas do mundo. E tudo que o vírus tem a seu favor é a capacidade de se copiar muito bem. Isso é impressionante e assustador.
Tudo o que acontece na evolução, pelo menos conforme a seleção natural darwiniana, é que os organismos lutam num sentido metafórico e inconsciente pelo sucesso reprodutivo, seja como for. O processo da seleção natural se alimenta da aleatoriedade, se alimenta de acidentes e contingências e gradualmente melhora a adaptação entre os organismos existentes e o ambiente nos quais estão sendo selecionados. Mas não há previsibilidade em relação a quais acidentes serão explorados neste processo. Para milhões de pacientes com HIV, a evolução é o inimigo. O ideal seria que houvesse um meio de tirar proveito da seleção natural, como fazê-la trabalhar a favor do paciente. Em 1997, na Universidade Goethe, em Frankfurt, Alemanha, uma pesquisadora descobriu uma forma destas. Por acaso. Tínhamos um paciente e, embora estivesse sendo tratado com 5 drogas, a replicação viral não conseguia ser controlada. Ao mesmo tempo, ele sofria com vários efeitos colaterais dos medicamentos. Em dada altura, ele perguntou à médica se não faria sentido parar de tomar os remédios por um tempo, já que não estava conseguindo muita coisa além da toxicidade que vinha apresentando. Após 3 meses sem drogas, a população viral do paciente foi testada quanto à resistência à droga. A doutora Miller mal conseguiu acreditar nos resultados. A princípio, eu pensei que algum erro tivesse acontecido porque o laboratório que fez o teste de resistência não conseguiu detectar nenhum tipo de resistência naquela população viral. Mandamos uma segunda amostra e o resultado foi confirmado. Em questão de 3 meses, a população viral mudou completamente. Da resistência a todo tipo de fármaco até a suscetibilidade a todo tipo de fármaco que temos atualmente. Eis o que aconteceu. Com a droga presente na corrente sanguínea do paciente, apenas as cepas do vírus resistentes à droga conseguiam se replicar. Mas alguns dos vírus não resistentes, chamados tipo selvagem, ainda sobreviviam nos linfócitos. Quando o paciente parava de tomar a droga, o ambiente mudava e o tipo selvagem reagia. Ele se replicava com enorme rapidez e logo superava a quantidade das cepas resistentes. Em termos darwinianos, o tipo selvagem foi mais apto neste ambiente sem fármacos. As descobertas da doutora Miller levaram a uma nova estratégia de tratamento experimental. Retiram-se as drogas do paciente por um tempo. Se o vírus se transformar no tipo selvagem não resistente, é combatido duramente com uma combinação de drogas. Clarence, Ô, doutor. como é que vai? Tudo bem, e o senhor? Tudo bem? O conceito da interrupção de tratamento é uma estratégia nova que podemos aplicar no caso do Clarence. Mas temos que ter certeza de que não estaremos submetendo a um risco excessivo fazendo esta opção. Então, uma das opções é retirar todas as drogas por um tempo, deixar o vírus voltar ao estado natural dele, de não ter nenhuma mutação, e aí combatê-lo novamente com o tratamento, que pode até ser o mesmo tratamento que usamos antes. Então, à primeira vista, a evolução rumo ao tipo selvagem seria uma grande coisa. As drogas repentinamente voltariam a funcionar. Mas é uma faca de 2 gumes. Quando o vírus retrocede ao tipo selvagem e se torna mais perigoso para o portador, é um matador de células muito mais eficaz. Assim, temos que encontrar um meio de equilibrar essas duas coisas. Jeff Gustafson também está iniciando uma interrupção de tratamento, apesar dos riscos. Tenho a impressão de que já joguei todas as cartas que tenho na mão com os medicamentos disponíveis. E acho que vale a pena tentar pegar outra carta, ou uma estratégia diferente, e parar de tomar os medicamentos, torcendo que na próxima vez que volte a tomá-los, eles realmente façam efeito. Após 5 semanas sem fármacos, Clarence Johnson desfruta o prazer de estar livre, ainda que temporariamente, dos efeitos debilitantes.
Se o vírus tipo selvagem está ensaiando uma volta, pelo menos não deu mostras de afetar o sistema imunológico. Fizemos uma pequena aposta. E eu acho que até agora valeu a pena. O vírus deixou de ser resistente a certas drogas e agora a população mudou de forma que está suscetível novamente. O que eu espero para o Clarence é que possamos encontrar o caminho certo, encontrar uma forma de prolongar sua vida ainda mais, de modo que se sinta feliz e saudável até a próxima fase do tratamento conseguir levá-lo a um estágio onde ele viva até os 80. A minha maior esperança é que no momento em que eu voltar a tomar os medicamentos, eles baixem a minha carga viral a uma quantidade indetectável. É que eu não sei o que é ter uma carga indetectável, então seria uma grande experiência. Com 6 semanas de interrupção de tratamento, o vírus de Jeff Gustafson já mudou para o tipo selvagem suscetível à droga. Agora está tomando uma nova série de medicamentos e reagindo bem. Desde o primeiro dia desta epidemia, nós entramos numa corrida contra o HIV. No decorrer da última década, mais ou menos, nós o estamos alcançando. Aprendemos muito sobre ele, inspecionamos o inimigo, aprendemos como ele se replica, aprendemos como ele tenta sobreviver, aprendemos como ele evoluiu e agora estamos pegando esses princípios que aprendemos e aplicando para deter o avanço do vírus nesta corrida. Na minha direção? Não, para mim, para mim. O ângulo tem que ser mais agudo. Agudo. Vamos ver se funciona. E abra. Meu Deus! Ah, mas que surpresa! Achei que fosse surpreendê-lo. Bem-vindo a Downhouse. Quando o fosso será cavado? Quando a ponte levadiça estiver colocada. Está querendo me manter longe? A todos, especialmente você. Raz, que ótima surpresa. Olá, querida, que viagem. Não é tão longe. A natureza abomina uma viagem de 25 quilômetros tanto quanto abomina o vácuo. Olá, Anne. Chá, ele precisa de chá. Oh. 1, 2 e 3 e pode ir. Eu pensei em um novo nome para o vilarejo. Ah, é? Desalentado. Se você falar, vou te encontrar com facilidade. Como está indo o seu trabalho? Enviei um manuscrito para a reprodução. Não tenho ideia do que fazer quando ele voltar. Silêncio, todo mundo. Ainda bem que eu não sou cega. Os cegos não podem ver nem o céu e nem as flores. Nem nada a propósito. Eu posso pegar qualquer um a hora que eu quiser. Pois então pegue. Lamentamos pelas toupeiras, não é? As toupeiras não precisam enxergar porque vivem embaixo da terra. É por isso que os olhos delas são cada vez menores. Os olhos assim de uma coruja como os olhos de uma coruja ficam cada vez maiores. Eu não posso brincar com todo mundo falando o tempo todo. Oh. William. Vai lá falar com ele. Vai lá, Brody. William! William, espere por nós. Ela já vai convencê-lo. Ela tem jeitinho. Você está pálido. Meu estômago rejeita a comida. Não sou mais forte. Nunca mais vou conseguir nada na ciência. Que bobagem. Você vai para Londres comigo? Não vou, não. Você vai sim. Eu não vou deixar você estagnar aqui enquanto seus rivais fazem progresso. Precisa visitar seu editor. Não entende, Raz. Até quando eu falo sobre a minha teoria com você, parece que estou confessando um crime. Não posso publicar. Pois você vai a Londres comigo, querendo ou não. Nem que seja para lembrar aos seus opositores que você está vivo e atuante.